Olá, eu sou Sérgio, professor de Geografia, Herbert falando com vocês. Vamos à nossa aula de hoje, intitulada Capítulo 5, Diferentes Paisagens e Interesses na Organização do Campo, parte 3. Vamos continuar falando da organização do campo brasileiro, né, o seu espaço rural. Vamos lá então. Vamos iniciar falando sobre a distribuição de terra no campo, tá? Como a terra do Brasil é distribuída nas suas atividades, certo? Então, desde o período colonial e imperial, a posse da terra se mantém na mão de poucos. A coroa portuguesa e brasileira, portuguesa e brasileira, né? Então você tem que lembrar que o Brasil passou pelo período colonial, né? Ele era colônia de Portugal, e depois o filho e o neto do rei de Portugal fizeram o Império Brasileiro, né? Mas depois disso, com a queda desses dois, teve a República, finalmente, né? E as terras devolutas do Estado, né, foram vendidas para os grandes fazendeiros, né? Então até aí as terras eram só do rei de Portugal e de seu filho e de seu neto, né? A partir depois do tempo disso, na República, vendida para grandes fazendeiros, seus amigos dele próximo a ele, tá bom? Continua mantendo a terra na mão de poucos, apenas uma elite, né? Os mais ricos. Ex-escravos que trabalhavam nessas terras, né? Imigrantes europeus que trabalharam depois deles, não tiveram acesso à terra, não conseguiram ficar donos delas, né? Só apenas alguns europeus no sul do Brasil, né? Mas foram bem poucos. E isso se chama, pessoal, né, concentração de terra. Então a concentração de terra, a terra na mão de poucos, né, a posse da terra na mão de poucos, é histórica do Brasil, desde seu início até hoje, não mudou, tá? Também chamada de predomínio do latifúndio, né? Então significa isso, né? A dominância do latifúndio. Todas as terras brasileiras, todas as propriedades, a maioria delas, a grande maioria, é latifúndio, pessoal, naquela grande propriedade que produz para exportar. Então, as terras do Brasil, pessoal, né? Elas são ocupadas por corpos de água, cidades, florestas, reservas indígenas e quilombolas, áreas de proteção ambiental, as APAs, estabelecimentos agropecuários e fazendas, né? Então, essas são as formas de ocupação na terra brasileira. Vamos falar dos estabelecimentos agropecuários, das fazendas, tá bom? Então, a maior parte das fazendas são latifúndios no Brasil, tá? Ainda hoje. De propriedade de terra que produzem a monocultura, né? A soja, café, a cana-de-açúcar, e exportam seus produtos, tá? Então, a grande maior parte das terras do Brasil são latifúndios, é o predomínio do latifúndio, são propriedades que exportam, né? Em vez de importar, em vez de consumir, eles mandam para fora, tá? Então, esse aqui é o latifúndio brasileiro, grande fazenda brasileira. As latifúndios geralmente são subexplorados, significa isso, né? Ou seja, produzem e lucram menos do que deveriam, tá? Os fazendeiros não se preocupam muito em utilizar essa terra do jeito que deveriam, só utilizam para lucrar, aí deixam parte dela para vender e fazer outras coisas com ela, tá? Como eles são muito ricos, eles não utilizam de maneira correta. As propriedades pequenas e médias familiares que produzem para o mercado interno e para a subsistência. Bom, então, os pequenos e médias propriedades, chamadas de propriedades familiares, porque as famílias trabalham lá, né? Elas que vão abastecer o mercado interno, né? Produzir o feijão, a mandioca, o arroz que te consome todo dia, né? Verduras, legumes, frutas. Aí o que eles não vendem, eles consomem, tá? Primeiro eles consomem, depois o que sobra, o excedente eles vendem. E a gente consome no dia a dia. As propriedades pecuaristas, né, aquelas que criam a criação de animais, como vacas, galinhas, bois, cabras, cavalos, né, praticam, em maior parte, a modalidade extensiva. Então, a modalidade extensiva, conhecida também como pecuária extensiva, é aquela que possui pouca tecnologia e cria o gado solto em grandes partes, né, produz somente a carne. Então, ela que predomina, pessoal, né? Porque é a mais barata, com pouca tecnologia, mas ela é meio burra porque ela utiliza muito mais terra do que deveria, né? Eles pagam muito mais caro por isso, e os bois são criados de uma maneira com menos qualidade, só carne é mais barata. O Brasil é um país com pouca tecnologia, então a maior parte é pecuária extensiva, tá bom? E ela agride bem mais o meio ambiente porque precisa de mais terra para a sua produção. Já a pecuária intensiva, que tem menos quantidade, é aquela que possui muita tecnologia e utiliza menos terras, certo? Aquelas que os bois são criados em cercados, né? Eles comem grãos selecionados, né? Tem alta qualidade. Além de produzir a carne, produz leite e também laticínios, como queijo e iogurte. Aqui temos a imagem de uma fazenda de pecuária intensiva, né? Bem mais moderna. Então
a partir de agora vamos falar das relações de trabalho no campo, como acontece o trabalho no campo, tá bom? Primeiro falar da parte histórica, né? A primeira forma de trabalho do Brasil, que durou mais tempo, 4 séculos, né? Quase 4 séculos, foi a mão de obra escrava. Primeiro os indígenas e depois os portugueses trouxeram, né, obrigados da África, os habitantes desse continente, né, que trabalharam aqui no Brasil por quase 4 séculos de maneira forçada, tá bom? Então, para substituir os escravizados africanos no fim do século XIX, no fim do século XX, né, foram trazidos, no início do século XX, foram trazidos da Europa imigrantes que conseguiram terra no sul do Brasil, tá bom? Então, os imigrantes vieram substituir o trabalho escravo, porque como os escravos faziam todo o trabalho aqui no Brasil, né, eles eram a maioria, né? Só eles trabalhavam nas fazendas, então eles eram a maioria. Então os brancos da elite tiveram medo que eles se rebelassem e trouxeram mais brancos fugidos das guerras da Europa para cá, né, e deram algumas terras para eles no sul do Brasil. E outros trabalharam nas fazendas de café da época. Hoje no campo temos várias formas de trabalho. Bom, temos a forma familiar, o arrendamento, a parceria, a assalariada e ainda a mão de obra escrava. Claro que de maneira legal, né, pessoal? Em lugares muito interior, assim, né? Lugares que são muito de difícil acesso. Os grandes latifundiários, né? Eles têm tanto poder econômico, tanto dinheiro que eles conseguem subornar um juiz, prefeito, delegado, né? E mantém de maneira ilegal pessoas escravizadas trabalhando nas suas fazendas, tá? No norte do Brasil acontece muito isso, no Nordeste. Tá? A familiar, como vocês sabem, né, uma família possui uma pequena fazenda, uma média, né, e eles mesmos trabalham nessa fazenda. Tá? Já um falo arrendamento. O arrendamento, o trabalhador aluga terra, né? O trabalhador que não tem terra, ele possui dinheiro, né, ele paga dinheiro para o dono da terra e ele trabalha lá, certo? No final da sua produção ele paga o aluguel para esse dono. E a segunda forma, a terceira, a quarta forma, né, é a parceria. O agricultor, ao invés de pagar com dinheiro, ele paga com a produção, né? Então o cara dá uma terra para ele trabalhar, a terra não é dele, mas tudo que ele trabalha, uma parte da produção, tudo que ele produz, vai para o dono da terra. Essa é a parceria. Para os pequenos proprietários no Brasil, é cada vez mais difícil produzir, pois o governo pouco os ajuda, ele quer ajudar os latifundiários, né? Porque esses latifundiários são uma elite brasileira, né? Como a economia brasileira é baseada, grande parte, né, a maior parte dela no agronegócio, né, exportação de soja e exportação de gado bovino, e esses caras são os caras que mais têm poder no Brasil, mais poder que os próprios políticos, né? Então muitas vezes eles estão associados a esses políticos, às vezes eles são esses políticos, né? Muitos deputados, senadores são latifundiários, né? E eles querem produzir mais e exportar mais em vez de ajudar as pequenas propriedades e o povo, certo? E além disso sofrem pressão também de bancos, que é associados aos latifundiários, né, para venderem suas terras. Os latifundiários ainda querem mais terra do que eles têm. Muita ganância. Tá? Essa é a propriedade rural familiar do Brasil. Tá? Outro problema é a mecanização do campo, pessoal, né? Ela vem diminuindo cada vez mais o salário daqueles que trabalham no campo. As máquinas substituem as pessoas, né? Uma máquina gigante faz o trabalho de 20 pessoas, né? Aí você compra uma máquina e as pessoas são despedidas. Tá? E aqueles que não sabem mexer nelas também são despedidos, e aqueles que trabalham junto com elas recebem salários menores. A maioria das vezes as condições de trabalho são precárias, né? Pode sofrer com aviamento e escravidão. Né? Então eles trabalham muito tempo, 12 horas por dia, né? Trabalham debaixo do sol, não recebem alimentação direito, né? Sofrem aviamento ou escravidão. É um aviamento parecido com a escravidão, na verdade, né? Porque a pessoa vai trabalhar numa fazenda e o fazendeiro vai cobrar dela as ferramentas que ela vai utilizar, a alimentação, né, cobrar aluguel pelo dormitório. Tudo isso que ele cobra dele fica mais caro do que o próprio salário que ele vai comprar. Então a pessoa fica presa com ele na espécie de escravidão, né, trabalhando de graça. Ela fica devendo ele. Certo? Esse é o aviamento. Pessoal, vamos falar agora da grilagem. Tá? A grilagem é uma técnica de envelhecimento de papel com urina de grilo. Né? Então você coloca um documento falso, uma gaveta cheia de grilos. Os grilos vão morder o papel porque ele é feito de celulose, que é feito, né, que as plantas feitas de troncos de árvore, na verdade, né, das plantas. Né, então os grilos comem isso, eles vão mordicar esse papel, parecendo que ele está rasgado de velho, e vão fazer xixi em cima dele, urina de grilo mesmo. Né? Esse xixi vai deixar o papel amarelado, também com aparência de velho. Né? E essa prática é praticada por latifundiários para roubar a terra de pequenos produtores. Né? Então, o que eles fazem? Fazem esse documento falso dizendo que a terra é de alguém, era deles.
como o juiz, o delegado e o prefeito das localidades remotas, né, longe, né, estão sendo subornados, né, sendo corrompidos pelo latifundiário, né, ele rouba as terras dessas pessoas sem pagar nada, dizendo que ele é o dono há muito tempo com esse documento falso. Né. Se eles não conseguem dessa maneira, utilizam de violência, né, eles podem matar as pessoas, obrigar, ameaçar elas, e a corrupção, como eu falei, né, subornar o delegado para as pessoas daquele lugar, o juiz, o prefeito da cidade e tudo mais. Tá? Então esse desenho aqui, né, representa essa grilagem para vocês, né? Então coloca os grilos dentro de uma gaveta, fecha a gaveta junto com um papel falso, vão fazer xixi nele, mordiscar, parecendo que o papel é velho, que o documento é muito antigo. Vamos falar agora dos movimentos sociais do campo, tá? Então, apesar de possuir muitas terras e dinheiro, né, os latifundiários sempre querem mais terra, né? Então, essa é a história do Brasil, pessoal. Esses latifundiários sempre querem mais terra. Né? Então, eles subornam, como eu falei para vocês, corrompem e matam quem precisar para fazer isso, né, pessoal? Seus principais alvos são os pequenos agricultores, né? Aqueles que têm pequenas terras e pegando várias terras desses pequenos, como eles não têm como se defender, não têm poder aquisitivo, né? Roubam deles através da grilagem e outras coisas mais, né? Populações tradicionais, como os descendentes de quilombolas, né? Mulheres trabalhadores de Cogos Babaçu, caiçaras, os pescadores ribeirinhos, né? Todas as pessoas também têm terras e eles querem tomar deles, né? E os indígenas também, né? Esses caras mais indígenas por aí, né? E roubam suas terras. Esses grupos, né, constantemente ameaçados, criaram vários movimentos sociais para se defenderem, né, protestarem por seus direitos e lutar pela reforma agrária. Tá? Olha lá, pessoal, a reforma agrária é a distribuição igualitária e inteligente das terras, pessoal, tá? Com o objetivo de regular o abastecimento interno e a exportação. Tá? Então, pessoal, a reforma agrária é utilizar as terras de maneira correta. Como assim? Né? Não apenas utilizar para exportar e ganhar dinheiro, acumular capital de uma pessoa só, né? Para várias pessoas que queiram trabalhar no campo, né? Distribuir suas rendas, as pessoas fiquem com um salário bom, a terra distribuída para todas elas, elas consigam ter uma boa condição de vida, né? Em vez de concentrar muito dinheiro numa pessoa só, como ela não precisa, certo, pessoal? E além disso, é porque ele é inteligente, né? Porque ele vai abastecer o mercado interno, né? As pessoas vão ter mais alimentação adequada, certo? Em vez de ficar mandando isso para fora. A maioria dos países desenvolvidos, todos eles na verdade, já fez sua reforma agrária, tá, pessoal? Então já distribuiu as terras de maneira igualitária e inteligente, pois é melhor para a sociedade e para a economia de um país, né? Então o Brasil mesmo se sabota, ele mesmo se destrói com esses latifundiários. No Brasil, os latifundiários e políticos evitam a reforma agrária, pois afetaria sua concentração de terra e lucro, né? Então afetaria a sua riqueza. Os movimentos mais expressivos do Brasil, aqueles mais fortes, né, são o Movimento das Ligas Camponesas, de 1950, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, de 1980, lá que ele se iniciou, está decorrente até hoje, Movimento Ativos por Barragem, 2000, né, aquelas pessoas que foram expulsas de suas terras porque colocaram hidrelétricas nela, tá bom? E esses movimentos protestam em órgãos públicos, né, sempre vão lá, fazem protestos, se organizam, e também ocupam latifúndios ociosos, aqueles que não estão sendo utilizados de maneira correta, ocupam terras que não estão sendo utilizadas, para que o governo as desaproprie, né? O governo tem que ser obrigado a retirar essas terras que estão sendo usadas pelos latifundiários e distribua para aqueles que não têm terra e querem trabalhar. Tá bom? Essa aqui é a imagem de um protesto do MST, Movimento de Sem Terra. Muitas vezes, né, ocorrem conflitos entre esses jagunços e pistoleiros dos latifundiários e esses movimentos. Né, pessoal, muitas vezes os latifundiários têm soldados mesmo, chamados de jagunços, que mandam matar os pistoleiros, assassinos de aluguel, mandam matar essas pessoas, né, esses conflitos. As pessoas não têm armas, estão desarmadas, elas sofrem. O que elas podem fazer? Né? A polícia foi subornada pelo latifundiário, talvez elas morrem. As populações tradicionais também protestam nesse movimento, tá? São elas, os indígenas, como eu já falou, descendentes de quilombolas, que são os quilombos, pessoal, né? São vilas, né, criadas na época da escravidão. Os escravos que conseguiam fugir iam para lugares remotos e escondidos e formavam uma vila como se fosse sua terra natal, a África. Né? Muitos deles ficaram até o período de hoje. Né? Esses descendentes, aqueles remanescentes, as pessoas que são seus filhos, netos, bisnetos, estão vivendo hoje ainda no espaço rural. Tá? É uma cultura similar à africana. Os ribeirinhos, como vocês conhecem, né, aqui na nossa região, aquelas pessoas que vivem na beira dos rios, vivem da pesca,
a coleta, da caça, também da agricultura, caiçaras também fazem isso no litoral, e era cavaleiro de Cocos de Babaçu, e etc. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Para a semana que vem, vamos fazer a atividade das páginas 123, 124, 125, 126. Não fazer a questão 12 da página 126, tá, pessoal? Faça essas questões e a gente vai corrigir na próxima aula, segunda-feira, 8/6/2020. Obrigado e até a próxima aula de Geografia.